Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça são 2 novelos de 500 metros, de linha 100% algodão na cor marrom, 2 novelos de 500 metros, de linha também 100% algodão, só que na cor caqui, uma cor begezinha, para fazer um degradê com marrom, e 2 novelos de 500 metros de fio 100% algodão na cor verde. As agulhas que nós vamos utilizar são agulha de crochê número 5 ou a 2,5 milímetros e a agulha de tapeçaria. Algumas partes nós vamos ter que costurar, então nós vamos precisar da agulha de tapeçaria. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça. Para iniciarmos o nosso trabalho, então, primeiramente nós vamos explicar para você a lógica do trabalho. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma bolsa com motivos, com união de motivos. Então, como funciona? Que você pode observar melhor. Nós vamos unir 8 colunas com 3 motivos cada coluna. Primeira coluna, segunda coluna, todas com 3 motivos. Então, nós vamos ter um total de 24 motivos que vão compor essa peça. Depois de nós fazermos os motivos, quando nós fizermos a última coluna, nós vamos unir essa última coluna com a penúltima e com a primeira, para formar a peça em tubular. Em seguida, nós vamos costurar o forro, a parte de baixo da bolsa, e por último nós vamos fazer as alças dela. Então, essa é a lógica do nosso trabalho. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aprender a fazer o motivo, aprender a fazer a união dele, e depois você vai fazer essa quantidade de união, 8 colunas com 3 motivos cada, para nós formarmos a nossa peça. Primeiramente, então, nós vamos começar trabalhando com o fio verde. Outro detalhe importante, nós vamos trabalhar com fio duplo, ou seja, 2 fios ao mesmo tempo. Se você vai pegar de um novelo só, você pode tirar aquele fio que vem ao redor e o que vem de dentro do novelo, como nós estamos fazendo aqui, ó. Nós estamos pegando um que vem ali de dentro e esse que vem ao redor. Assim, nós temos o fio duplo para a gente trabalhar. Para começar o nosso motivo, então, nós vamos fazer a laçadinha inicial. E nós vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos fechar em círculo na primeira correntinha com ponto baixíssimo. E nós vamos subir 3 correntinhas, fazendo mais 2 pontos altos dentro do círculo. Um, 2. Feitos os 2 pontos altos, com as 3 correntinhas nós temos 3 pontos altos. Então, agora nós vamos fazer 2 correntes de espaço e repetir os 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de espaço. E agora você vai repetir mais 2 vezes esses grupos de 3 pontos altos. Então, você vai fazer 2 correntes de espaço, 3 pontos altos, 2 correntes de espaço, 3 pontos altos. Repita 2 vezes este grupo, então. Quando você tiver 4 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntinhas, você vai terminar a carreira com 2 correntes e um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto da carreira. Então, aqui nós já temos o miolinho pronto. Agora, nós vamos para a segunda carreira do nosso motivo. Então, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3 pontos baixíssimos, até o espaço de correntinhas. Ali nós vamos subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Nós vamos fazer mais 2 pontos altos, uma correntinha apenas e mais 3 pontos altos.
Tudo nesse mesmo espaço de correntinhas. Uma correntinha de espaço. Agora, a partir de agora, nós vamos trabalhar sempre com uma correntinha de espaço apenas. Pego a laçadinha, vou lá no próximo espaço de correntes e faço novamente o outro canto, que são 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Você vai fazer essa sequência de canto para todos os espacinhos de corrente da base. Ó, uma correntinha de espaço e repita agora para esse espacinho de correntes e para este, mais 2 vezes. Então, quando você terminar a carreira, o seu motivo vai ficando dessa forma. Você vai terminar com uma correntinha de espaço e um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira para fechar. Agora, você vai caminhar com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos e 3 pontos baixíssimos até esse espaço de correntes. Só que quando você for fazer o terceiro, você já vai trocar a cor do fio. Então, você vai pegar agora aquele fio clarinho, que é o fio bege ou caqui, tanto faz a cor. Algumas pessoas chamam de bege, outra de caqui. Você vai pegar 2 fios também, sempre trabalhando todos em fio duplo. Ó, você coloca aqui embaixo junto com o fio verde. Então, você tem 4 fios aqui, 2 do verde e 2 do clarinho. Você pega todos os fios e puxa por dentro desse ponto. Fica com todos aqui na agulha. Só que agora você fica só com os 2 clarinhos na agulha e o verde você não vai trabalhar mais. Então, você puxa o verde lá para baixo. Você vai continuar aqui só com esse fio mais clarinho, ó. Para não enrolar os fios, ó, você pode fazer o seguinte. Coloca lá para a parte da sua direita, que agora você, na esquerda, vai trabalhar só com esse fio clarinho. Então, o verde fica para lá para não atrapalhar. Depois, quando nós trabalharmos esses pontinhos seguintes, nós podemos cortar o fio verde. Então, vamos continuar aqui subindo. Agora, 3 correntinhas. Fazendo canto sobre canto, então, ó, já prendendo aqueles fiozinhos do final do verde e do início do clarinho. Fazendo mais 2 pontos altos. Então, temos 3 pontos, uma correntinha de espaço e, novamente, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, como nós já prendemos aqui o fio verde, você pode já cortar para não atrapalhar mais. E continua só com o fio bege. O que nós vamos fazer agora, então? Nós vamos fazer um ponto diferenciado nesse motivo. Nós vamos fazer uma correntinha de espaço. E ao invés de fazermos o grupo de pontos altos aqui nesse espaço de correntinhas, nós vamos fazer o ponto alto alongado. Então, nós vamos pegar a laçadinha. Você está vendo aqueles 3 pontos altos lá da carreira anterior? Nós vamos fazer sobre eles. Então, nós vamos pegar o primeiro ponto, puxar a laçada lá atrás, esticar bem, que é o que chamamos de ponto alto alongado, porque ele está bem alongado, passando lá da carreira anterior, por essa carreira da base e fechando lá em cima. Ponto alto normalmente. Novamente, pega a laçadinha, vai no segundo ponto alto lá da carreira anterior, puxa a laçada e faz o segundo ponto alto. Pega a laçadinha, novamente, próximo ponto alto, faz a mesma coisa. Estica bem, alonga e faz o ponto alto. Então, este é o ponto alto alongado, pegando lá na carreira anterior. Agora, nós fazemos uma correntinha de espaço, pegamos a laçadinha e fazemos canto sobre canto. Então, essa sequência você vai repetir para todos os lados do motivo. 3 pontos altos agora para fazer o canto, uma corrente de espaço e 3 pontos altos novamente. Por que nós trabalhamos com o fio duplo? Para deixar a peça mais firme. Se você for fazer a bolsa com um fio apenas, ela vai ficar muito molinha. Então, para ela ficar mais firme, mais consistente, é ideal que você faça a bolsa com fio duplo.
Então, agora você vai repetir essa sequência para todos os lados do seu motivo. Depois que você fizer todos os lados do motivo, ele vai ficar dessa forma. Então, agora, nós vamos fechar a carreira, terminando com uma correntinha de espaço e um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. A próxima carreira será nessa cor novamente, então nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3 pontos baixíssimos, até o meio do Vzinho do canto. Nós vamos subir ali 3 correntinhas e recomeçar a carreira canto sobre canto, sendo 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, e fazendo nos espaços de correntinhas, ó, uma corrente de espaço, e nos espaços de correntinhas, agora sim, você faz o grupo de 3 pontos altos normalmente, sobre o espaço de correntes. 3 pontos altos, uma corrente de espaço, vamos para o próximo espacinho de correntes, novamente 3 pontos altos, uma correntinha de espaço e canto sobre canto. É um motivo bem simples de ser feito. A única diferença é que ele é trabalhado com fio duplo, para deixar a peça mais firme. E aqui na terceira carreira são feitos aqueles pontos altos alongados. Então, completando o canto, vai ficar dessa forma. Essa é a sequência que você vai fazer para todos os lados do seu motivo. Canto, sempre separados todos por uma corrente de espaço, 2 grupos de 3 pontos altos, canto novamente. Terminada a segunda carreira na cor bege, nós vamos fazer a última corrente de espaço e fechar a carreira na terceira correntinha do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos e no terceiro nós vamos trocar a cor do fio novamente. Então, nós vamos introduzir a agulha ali naquele espacinho, pegar agora o próximo fio que nós vamos trabalhar, deixando a cor que nós vamos trabalhar sempre para a esquerda. Ó, pegando junto com aquele outro fio que nós estamos trabalhando, puxando os 4 fios ali por dentro do ponto. Só que agora nós vamos continuar só com o marrom. A outra cor nós vamos dispensar. Ó, vamos subir aqui as 3 correntes. Vamos fazer mais 2 pontos altos, já prendendo todos aqueles fios do início e fim das cores. Uma correntinha de espaço e 3 pontos altos novamente. Agora, uma corrente de espaço, vamos fazer este primeiro lado do nosso motivo. Já que nós já prendemos o fio, nós vamos cortar aquela cor clarinha para ela não atrapalhar aqui no trabalho, vamos afastar e vamos continuar só com o marrom. O que nós vamos fazer agora? Nos espaços de corrente, que nós temos 3 espaços aqui entre os cantos, nós vamos fazer os pontos altos, os grupos de 3 pontos. Uma corrente de espaço. Novamente 3 pontos altos. Uma corrente de espaço. Novamente 3 pontos altos. Uma corrente de espaço e grupo aqui de ponto alto do canto sobre canto. Então, vamos no espacinho do canto e fazemos outro canto sobre ele, que são 3 pontos altos, uma corrente e novamente 3 pontos altos.
Então, o primeiro canto do seu motivo, ele vai ficar dessa forma, 2 cantos, 3 grupos de 3 pontos altos. Você vai repetir agora para todos os outros lados do seu motivo. Depois que você terminar a carreira em marrom do seu motivo, ele vai ficar dessa forma. Você vai terminar a carreira com uma correntinha de espaço e o ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. Agora você vai arrematar essa parte. O primeiro motivo é feito completo. Esconde um pouquinho aqui o fio do arremate por alguns pontos. Acabando para o lado avesso. Mais uma vezinha. E agora você pode cortar todos aqueles fios excedentes. Então, o avesso do motivo ele fica dessa forma e o direito dessa forma. Esse é o motivo que vai compor toda a nossa bolsa. Agora, para o segundo motivo, então, o que você vai fazer? Você vai fazer toda a parte em verde, que são as 2 carreiras, como nós ensinamos anteriormente já. Você vai fazer as 2 carreiras na cor bege e você vai fazer esse primeiro lado da cor marrom. Ó, só esse primeiro lado aqui. Depois, no segundo, nós já vamos fazer a união. E depois terminamos de contornar aqui nos outros lados do motivo. Então, faça 2 em verde, 2 em bege e o primeiro lado da carreira em marrom. Depois que você fizer as carreiras em verde e em bege e a primeira carreira, o primeiro lado em marrom, você vai começar a fazer a união. Então, aqui no segundo cantinho, você fez 3 pontos altos, uma correntinha. Você coloca agora motivo, aquele motivo que você já havia feito, avesso com avesso desse que você está fazendo, e você começa a união. Depois de fazer a correntinha, você coloca a agulha lá no meio do cantinho daquele motivo que estava reservado e prende com ponto baixo. Pega uma laçadinha, volta aqui no cantinho e termina de fazer com 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, vai lá naquele motivo que estava reservado, prende com ponto baixo no próximo espaço de correntinhas. Pega a laçada, volta aqui nesse motivo que você está fazendo e faz 3 pontos altos no espaço de correntes. Uma correntinha de espaço, voltamos lá só prendendo com ponto baixo, pegamos a laçadinha. Voltamos aqui no motivo, fazemos no próximo espaço mais 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, voltamos lá naquele motivo, prendemos com um ponto baixo, pegamos a laçadinha, voltamos aqui no último espaço de correntinhas para fazer o último grupo de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, o último espaço de correntes daquele motivo, o ponto baixo para prender, pegamos a laçadinha e já estamos aqui no cantinho. Aqui no cantinho nós fazemos 3 pontos altos, que é a metade do canto, 2, 3, uma corrente de espaço, prendemos lá naquele cantinho que já está pronto com um ponto baixo, pegamos a laçada, voltamos aqui para completar o cantinho com mais 3 pontos altos. E agora, você termina de contornar esse motivo incompleto, fazendo sempre a correntinha de espaço para dividir os grupos de pontos altos e os cantos. Ó. Então, a união ela ficou dessa forma.
Agora você vai terminar de contornar esse motivo. Terminando de contornar o motivo, você vai fazer a correntinha de espaço para fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. E aí você pode arrematar essa parte. Escondendo o fiozinho do arremate sempre, para que fique um acabamento perfeito. Cortando os fiozinhos. Então, agora nós precisamos de mais um motivo aqui para fazer a nossa coluna com 3 motivos. Serão 8 colunas de 3 motivos e ao mesmo tempo que nós vamos fazendo, nós já vamos unindo. O nosso motivo, ele tem aqui aproximadamente, ó, 14 centímetros. Então, dependendo da tensão do seu ponto, o motivo ele pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então, agora faça outro motivo e una nessa parte de cima, como nós ensinamos aqui. Unidos, então, aqui os 3 motivos na altura, agora nós vamos fazer a segunda coluna. E na segunda coluna, você já vai unindo junto. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer aquele motivo até a parte da união, 2 carreiras em verde, 2 carreiras em bege, a primeira em marrom, primeiro lado. E você já vai começar unindo aqui desse ladinho. Então, você pode colocar dessa forma os seus motivos e começar a fazer a sua união. Então, ó, fez o cantinho, a metade do canto e uma correntinha, agora você começa a fazer a união. Mesma coisa, você coloca motivo avesso com avesso e faz aqui a primeira união. Prende com ponto baixo naquele motivo pronto. Pega a laçadinha, volta aqui no motivo e termina de fazer o canto. 3 pontos altos. Como nós já ensinamos a união, você vai fazer a união dessa forma, ele tem que ficar, ó. Então, você vai unir essa parte fazendo este motivo e unindo lá com aquele outro. Quando nós chegarmos aqui no cantinho, nós ensinamos você como unir os 3 cantos, os 2 cantos que já estão unidos com esse que você vai fazer. Quando você tiver unido essa parte e chegar aqui no cantinho, observe que você tem que fazer da seguinte forma. A metade do canto, que são os 3 pontos altos, e uma correntinha. Você vai unir agora lá naquela parte onde você uniu os 2 cantinhos, ó. Então, fica um pontinho ali no meio, que você vai prender o ponto baixo bem naquele pontinho da união. Todos têm que ficar ligados no mesmo pontinho. Então, você vai ali naquele ponto, prende com ponto baixo, pega a laçada, volta aqui para terminar o seu cantinho. Fazendo os 3 pontos altos para completar o canto. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço e agora termina de contornar o restante do motivo. Então, ele fica dessa forma depois de unido, ó. Todos ficam ligados ali naquele mesmo pontinho do meio. Agora, você vem, contorna esse motivo e arremata. Depois que você uniu, então, o primeiro motivo da segunda coluna e já arrematou, ele vai ficar dessa forma. Agora, você vai unir o segundo e depois, assim, sucessivamente, o terceiro e depois começar a terceira coluna. Tudo igual. Então, nós vamos ensinar agora para você apenas como unir 2 partes do motivo. Ou seja, este quarto motivo aqui, ó, forma um quadradinho, nós temos que começar unindo com a parte de cima e com essa parte aqui. A mesma coisa para o outro motivo que nós vamos fazer aqui, unindo com a parte de cima e com a parte do lado. Então, o que nós vamos fazer? Você pode colocar dessa forma a posição do seu trabalho, faz o cantinho e a correntinha de espaço, coloca a peça agora avesso com avesso e começa a fazer a união. Prendendo aqui com ponto baixo,
pegando a laçadinha, voltando aqui no motivo para completar o canto. A união você já sabe como fazer, então você vai fazer este primeiro lado da união. E quando chegarmos lá no cantinho, ó, que você vai fazer essa parte, quando chegarmos aqui no cantinho, nós ensinamos como formar o trevinho aqui na parte da união, para depois você continuar unindo com essa parte e finalizar o motivo. Bem, aqui nós já fizemos então a parte da união desse lado, nós já chegamos aqui no cantinho. Você vai fazer a metade do canto e uma correntinha, que são os 3 pontos altos e a corrente. E você vai unir agora, fazendo o ponto baixo, bem lá naquele pontinho onde você já uniu os outros 3 cantos. Então, você vai fazer o ponto baixo bem naquele pontinho do meio, ó, ali onde todos os cantos foram unidos, faz um ponto baixo. Pega a laçadinha, volta aqui no cantinho e termina de fazer o canto com 3 pontos altos. Ó, cuidado para não esticar muito a laçadinha, para não ficar muito aberta a união. Então, você segura os outros motivos com a outra mão para firmar e faz o resto do cantinho. Uma correntinha de espaço. Observe como foi ficando a união. Ela fica dessa forma. Agora, você vai unir com esta parte. E aqui também nós temos que já unir esse cantinho com esses 2 cantinhos da parte de cima. Então, faça essa união até chegar aqui no canto. Terminou a união do cantinho de cima, você chegou aqui no cantinho, faz a metade do canto e a correntinha. Novamente, vai lá naquele pontinho onde você uniu aqueles 2 cantos lá de cima, bem no pontinho do meio. Ali você prende com ponto baixo, pega a laçadinha, volta aqui nesse motivo que está incompleto e termina de fazer com 3 pontos altos o cantinho que falta, ó. E agora, uma correntinha e continua contornando o seu motivo para finalizar. Então, aqui observe como vai ficando a união. Agora, você vai terminar de contornar essa parte, arrematar, vai unir o próximo motivo aqui. Observe que a coluna ela já está ficando dessa forma. Ó, colunas de 3 motivos. Nós vamos completar aqui a segunda. Depois você vai unir até a 7ª coluna. Por quê? Porque na 8ª, nós vamos ter que unir com este lado e já fechar com este lado aqui. Nós vamos fechar a peça de forma que ela fique tubular, para depois só fazer o forro da bolsa, costurar na parte de baixo e aplicar as alças em cima. Então, agora faça, ó, temos 2. Você vai fazer a 3ª coluna, a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª. Na 8ª, nós unimos com a primeira e nós vamos ensinar você como fazer. Depois que nós unirmos as 7 colunas com 3 motivos cada, ó, 1, 2, 3, ele vai ficar dessa forma. Ele fica bem longo. Por quê? Porque nós vamos dobrar para formar a bolsa. Então, ó, outra sugestão que você tem aqui é deixar como um caminho de mesa, ó. Fica uma ótima opção para caminho de mesa. Depois é só você fazer o acabamento, se você desejar. Enfim, vamos agora montar a nossa bolsa. Nós temos que fazer a 8ª coluna com 3 motivos. Então, nós temos os motivos feitos aqui até a parte onde nós vamos iniciar a carreira em marrom. O que nós vamos ter que fazer? Você vai dobrar ponta com ponta desse trabalho. Observe bem para que o avesso ele fique para o lado de dentro. E você vai dobrar pontinha com pontinha. Ó, aqui estão as 2 pontas. O que nós vamos fazer agora? Quando nós formos unindo este motivo agora, que é da 8ª coluna, nós vamos fazer o primeiro lado normalmente. O segundo lado nós vamos unir com esta ponta. O terceiro nós fazemos normalmente. E o outro lado nós vamos unir, que é o último, com esta ponta aqui. Então, como ele vai ser o motivo do canto, ele vai ligar essas 2 pontas, fechando em tubular o nosso trabalho. Então, é o que nós vamos fazer agora. Você vai fazer o primeiro lado normalmente, até chegar nesse cantinho aqui, do contorno em marrom, onde nós vamos iniciar
a nossa união. Feito o primeiro lado do motivo, nós fizemos o cantinho até a metade e a correntinha. Agora nós vamos unir com a primeira pontinha aqui em cima. Então, você vai unir este primeiro lado, normalmente como você fez todas as outras uniões, indo em zigue-zague, prendendo lá no motivo pronto com ponto baixo. Ó, aqui vamos completar o cantinho, uma correntinha, volto lá no motivo, prendo com ponto baixo. Então, você vai fazer essa união, ó, até chegar aqui nessa pontinha, ó. Depois de você unir essa pontinha, você vai contornar apenas o motivo aqui na parte de baixo. E nesse outro lado, nós vamos unir com aquela ponta lá de baixo. Então, faça agora essa união e o contorno somente aqui embaixo do motivo. Observe, então, que nós já acabamos de unir com a parte de cima, com a pontinha de cima, e contornamos o motivo na parte de baixo, somente ele. Agora, essa partezinha aqui que ficou, nós temos que unir com a pontinha lá de baixo. Então, nós vamos virar o nosso trabalho dessa forma, para facilitar mais a parte aberta para cima. E nós vamos unir aquelas duas pontinhas lá. O que vai acontecer, ó? Esse primeiro lado, ele já vai ficar fechado. Então, você vai fazer o cantinho de baixo pela metade, uma correntinha. Você vai lá naquele pontinho onde estão unidos os dois cantinhos dos motivos de baixo, bem no meio da união. E você faz um ponto baixo. Pega a laçadinha, volta aqui pro cantinho e termina de fazer. Com 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, voltamos lá no motivo de baixo, da pontinha de baixo, prendemos com ponto baixo, pegamos a laçadinha, vamos completando aqui com os grupos de 3 pontos altos. Assim fica um trabalho tubular, unido dos dois lados, sem costura nenhuma por enquanto. Uma correntinha de espaço, prendemos com ponto baixo no motivo pronto. Voltamos fazendo o grupo de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço. Prendemos lá embaixo com ponto baixo. Pegamos a laçadinha, voltamos aqui, fazemos o último grupo de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, prendemos com ponto baixo lá no último espacinho. Pegamos a laçadinha, voltamos aqui, perdão, sem a laçada agora, porque nós vamos fechar a carreira. Então, depois do ponto baixo, do último espaço lá de baixo, você vem e fecha a carreira com ponto baixíssimo. Só que você não pode deixar aquela pontinha ali do canto em aberto. Então, você vem caminhando com pontos baixíssimos até o meio desse canto, depois de fechar a carreira. E você prende bem no meinho do canto, com o meinho do canto lá de baixo, fazendo um ponto baixo e arrematando. Ó. Então, essa parte ela já está unida e retinha. Nós vamos fazer agora os outros dois motivos, a união dos outros dois motivos, para que fechemos também esses dois ladinhos aqui. Depois é que nós vamos aplicar o forro numa das partes. A parte de baixo, tanto faz. Ó, as duas partes vão ficar abertinhas. Então, depois que você fechou a carreira aqui, você, ó, esconde um pouquinho o fio para depois cortar. Dá uma esticadinha e corta o fio do arremate. Então, este lado ele já está fechado, ó. Agora, nós temos que fazer essa outra união. Então, observe bem como vai ficar essa outra união, ó. Você vai ter que fazer o próximo motivo, ó. Tem dois motivos ainda para preencher. Então, o próximo motivo você vai ter que unir em 3 lados. Este. E vai deixar só o primeiro
ou um dos lados sem unir. Então, essa união, essa segunda união, a gente já pode ir fazendo desde o primeiro lado, que é o que nós vamos fazer agora. Então, vamos fechar aqui a bolsa para você ver em que sentido está a peça. Ó, ela está fechada dessa forma. Nós vamos unir um motivo aqui e o outro motivo aqui, que são os dois motivos que faltam. Então, para facilitar a união, a gente abre dessa forma, ó, deixando a lateral para cima para facilitar aqui a união. Então, vamos pegar o nosso motivo e vamos emendar o fio marrom para começar essa parte da união. Você vai, então, emendar o fio marrom. Se você está fazendo direto os motivos, ou se você está fazendo como nós fizemos para deixar só a parte da união para fazer por último, tanto faz. Você vai emendar o seu fio marrom, subir as 3 correntinhas, fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, nós temos 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, e uma corrente de espaço. Agora, você já pode começar a fazer a união. Então, o primeiro lado, você começa bem lá naquela parte onde estão unidos os 2 cantinhos, prendendo lá com um ponto baixo essa parte, pegando a laçadinha, voltando aqui no cantinho e completando ele com os outros 3 pontos altos. E agora, seguindo com a união normalmente, uma correntinha de espaço, voltamos lá no motivo completo, prendemos com ponto baixo no espaço de correntes, pegamos a laçadinha, voltamos aqui no incompleto e vamos fazendo o grupo de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, prende com ponto baixo lá na parte de baixo, pega a laçadinha. Volta no motivo incompleto, faz 3 pontos altos no próximo espaço de correntes. Uma correntinha de espaço, volta lá no motivo completo, prende com ponto baixo no espacinho. Pega a laçadinha, volta aqui, fazendo outro grupo de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, prende com ponto baixo lá no último espacinho, pega a laçada, volta aqui no canto já do motivo, faz 3 pontos altos e uma corrente. Então, terceiro ponto alto e a correntinha. Observe que agora nós chegamos ali onde nós temos 3 cantinhos unidos. Então, esse quarto canto você une bem no mesmo pontinho onde você fez a união dos outros, ó. Bem ali no meinho, onde você foi fazendo todos os pontos baixos. Então, prende com outro ponto baixo, pega a laçadinha, volta aqui no motivo incompleto, termina o canto com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço. Então, observe que o primeiro lado, ele já está unido. Agora, nós vamos unir com a parte de cima da nossa lateral. Segue com a união da mesma forma. Fez a correntinha? Vai lá no próximo espaço da parte de baixo, prende com ponto baixo, pega a laçadinha. Volta aqui no motivo incompleto, faz o grupo de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, próximo espaço lá de baixo, prendo com ponto baixo, pego a laçadinha, volto aqui no espacinho de correntes, prendo com 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, volto lá embaixo, prendo com ponto baixo, pego a laçadinha, volto aqui nesse motivo incompleto, faço novamente 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, volto lá no último espacinho da parte de baixo das correntinhas, prendo com ponto baixo. Pego a laçadinha, já cheguei no canto, ó.
eu faço agora 3 pontos altos, que é apenas a metade do canto. Uma correntinha. Volto lá na união daqueles 3 cantinhos. E bem ali no meinho, eu prendo com um ponto baixo. Pego a laçadinha, volto para completar o cantinho do motivo com os outros 3 pontos altos que faltam. Então, aqui você pode ver, ó, que da lateral da bolsa nós já unimos 2 lados. Então, nós vamos unir agora esse terceiro lado e depois só contornar a parte de baixo do motivo sem unir. Essa parte é só no motivo mesmo. Então, agora você vai fazer o restante do contorno deste lado, até chegar aqui no cantinho e nessa união dos 2 cantos que já estão feitos. E depois você termina de contornar essa parte de baixo do motivo, fechando a carreira dele. Observe aqui, então, que nós já temos, ó, 2 motivos unidos e fica agora o terceiro aqui pra gente unir. Então, o terceiro você vai fazer a mesma coisa que você fez nesse. No primeiro lado, você já faz a metade do cantinho, já começa a unir aqui na pontinha, une na parte de cima e une nessa parte aqui. E termina o último cantinho, o último lado, perdão, que é a parte de baixo, somente contornando o motivo para fechar a carreira. Então, agora faça a união desse último motivo que falta aqui. Depois que nós unimos os 2 lados da nossa bolsa, ó, ela fica fechadinha dos 2 lados, para só colocarmos a parte de baixo, que é o forro, e as alças. Então, o forro, o raciocínio dele é o seguinte: esses motivos que nós acabamos de unir, eles ficam na lateral, então eles formam um quadradinho. Então, essa parte de baixo vai ser a parte onde nós vamos colocar o forro. O forro, ele tem que ir de um motivo ao outro da lateral, ele vai formar esse desenho, ó. Ele vai vir aqui, nós vamos unir nessa parte, unir no quadrado da lateral e unir na outra parte. Então, ele vai ser retinho para a parte de baixo. Nós vamos fazer o forro com meio ponto alto e a largura dele, ela tem que atingir de um cantinho ao outro do motivo da lateral. Então, são carreiras de ida e volta atingindo essa largura. É o que nós vamos trabalhar agora, para depois fazer a união com a agulha de tapeçaria. Para começarmos o forro, então, nós vamos fazer o seguinte. Você vai fazer a laçadinha inicial. E você vai fazer agora 24 correntinhas. Então, 1, 2, o forro também é em fio duplo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Feitas as 24 correntinhas, você vai pegar a laçadinha, pular 2 pontos de base, 2 correntes, e na terceira você vai fazer meio ponto alto. E agora você vai fazer um meio ponto alto em cada correntinha da base. Vai ficando dessa forma. Feita a primeira carreira de meio ponto alto, ela vai ficar desse jeito, ó. Então, agora você vai subir 2 correntinhas sempre no início de cada carreira. Você vai virar o trabalho. E você vai trabalhar agora meio ponto alto sobre meio ponto alto. Você vai fazer 45 centímetros de meio ponto alto sobre meio ponto alto. São 23 pontos cada carreira. Então, você vai trabalhar por 45 centímetros ou 35 carreiras. Mas sempre se baseie pela medida, que é 45 centímetros, porque dependendo da tensão do seu ponto, ele pode exigir que você faça mais carreiras, mais que 35 ou menos que 35. Então, você se baseia pela medida em centímetros. Outra dica muito importante. Nós estamos fazendo pelo tamanho que deu da largura da nossa bolsa. Para você fazer certinho para a largura da sua, que pode ter dado um pouquinho menor, você faz o seguinte, ó. Nós temos aqui, vão ficar 3 motivos para frente, 3 para trás e um de cada para a lateral. Um aqui e um desse outro lado.
A lateral ela vai ficar dobradinha, metade do motivo para frente e metade para trás. Então você se baseia, ó, ela vai ficar na realidade quando você pregar ou aplicar o forro, ela vai ficar assim, o quadradinho, a parte da frente e a parte de trás. Então você mede dessa parte, ó, medindo desse jeito, levantando o motivo, medindo daqui, dessa parte, até a outra parte, fazendo a mesma coisa, ó. Que vai ficar assim, onde nós vamos aplicar o forro. Você mede de um lado ao outro, vê quantos centímetros dá e trabalha as carreiras de meio ponto alto até atingir essa medida em centímetros. Então, na nossa deu 45 centímetros e você vai trabalhar agora, então, os 45 centímetros ou quanto deu na sua bolsa. Depois que você trabalhar os 45 centímetros, o forro da sua bolsa, a parte de baixo, ela vai ficar dessa forma, ó. No nosso, os 45 centímetros deram 35 carreiras. Então, você vai se basear pela medida para fazer o seu forro. Depois que você fizer essa parte, você vai fazer uma carreira de ponto baixo ao redor de toda ela. Por quê? Porque se nós formos emendar agora direto na nossa bolsa, ela vai ficar com umas folguinhas aqui na parte das laterais. Então, nós vamos agora fazer uma carreira de ponto baixo ao redor de toda essa parte, só para depois nós aplicarmos. Então, aqui mesmo onde você terminou a última carreira, você pode subir 2 correntinhas e você vai fazer agora os pontos baixos na lateral. Você pode fazer 2 pontos baixos em cada lateral em cada carreira da lateral. Aqui você tem o ponto da lateral de uma carreira, você pode fazer ali 2 pontos baixos. E assim você vai fazendo a carreira de ponto baixo ao redor de toda essa parte do forro. Depois que você terminar a carreira de ponto baixo ao redor de toda a parte do forro da bolsa, ele vai ficar dessa forma, mais retinho para a gente aplicar. Então, você vai arrematar agora essa parte da carreira, fecha a carreira com ponto baixíssimo e arremata. No arremate, você vai deixar mais ou menos 1 metro, 1,15 m de fio duplo, para a gente poder agora pegar a agulha de tapeçaria e fazer a aplicação na bolsa. Então, você vai separar aqui mais ou menos essa quantidade, 1 metro, 1,15 m. Você corta o fio. E agora você vai colocar esse fio na agulha de tapeçaria para fazer a aplicação. Para fazer a aplicação agora do forro na bolsa, você vai virar a sua bolsa para o lado avesso. Então, o avesso vai ficar para fora. Você já colocou aqui a linha na agulha de tapeçaria. Você divide a metade do fio aqui para não ter que puxar tanto na hora de fazer a aplicação. Ó, então, puxa bem o fio. E você vai fazer o seguinte. Nós temos que ficar com 3 motivos para o lado da frente, 3 para trás e 1 para essa lateral, 1 para outra lateral. Esses motivos da lateral, eles ficam, ó, metade para baixo, metade para cima. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, a metade, você vai pegar aqui dessa união do motivo da lateral com a parte da frente e vai começar a sua aplicação. Vai começar dessa parte, vai vir aplicar aqui até a outra costura da outra lateral. Depois aqui da frente, você vai pegar, ó, o motivo retinho da lateral com a parte reta do forro. Por isso que ele vai ficar quadradinho. Então, para fazer a união, você tem que fazer o seguinte. Você vai pegar as alcinhas das correntinhas da parte de baixo e dos motivos, só aquelas alcinhas que ficam para o lado de dentro. Então, você pega bem na parte da união dos cantos, você puxa o fio, ó, puxou o fio, agora você pega só a alcinha de dentro do ponto do motivo e a alcinha de dentro do ponto da carreira de ponto baixo
dessa parte de baixo, ó, e vai fazendo a união. Só cuidado na hora de puxar o fio para que ele não inose. Ó. E você vai fazendo a aplicação dessa forma. Chegou aqui desse lado, volta pela alcinha de dentro desse ponto baixo e pela alcinha de dentro do próximo ponto lá do motivo e leva todo o fio para o outro lado. Ó. Como é bastante fio, no comecinho ele vai demorar um pouquinho mais para você fazer. Foi para aquele lado, vai voltando pelo próximo pontinho, pegando as duas alcinhas de dentro com as duas alcinhas de dentro aqui da carreira de ponto baixo, do forro. E vai passando. Então, ele vai ficando unido dessa forma, ó. Você vai fazer isso para essa parte da frente que pega os 3 motivos até a costurinha com a lateral, até aquela união, aliás, do ponto do motivo da frente com o motivo da lateral. Ele vai chegar até aqui. Então, faça agora toda essa parte da frente, a união. Depois que você aplicar a parte da frente, ela vai ficar dessa forma, ó. Lateral, parte da frente, outra lateral. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar só a parte da lateral com o forro e você vai fazer a união dessa forma. Desde o cantinho da lateral até o outro canto, pegando a parte de cima do forro e unindo, formando o que nós chamamos do quadradinho, ó. Então, vai formar esse quadradinho aqui, ó. Parte da frente, fica o quadrado da lateral e volta para a parte de trás. Então, agora faça a união dessa forma e depois nós vamos lá para a parte de trás, unimos a parte de trás. Observe como foi ficando então. Aqui nós já unimos a parte da frente. Ó, essa aqui é a parte da lateral. Ela fica quadradinha. E agora nós vamos seguir com a nossa união na parte de trás. E depois nós vamos unir esse último lado aqui, que é o cantinho da outra lateral, para deixar quadradinha a nossa parte de baixo. Então, agora você vai fazer a união da parte de trás e dessa parte aqui da lateral, ó. Sempre começando com a pontinha do forro naquela união do motivo da lateral, para acabar quadradinho. Depois que você terminar de costurar o forro, ele vai ficar dessa forma, ó. No finalzinho, é só você arrematar, como nós vamos mostrar aqui pra você. Ó. Só você passar a agulha aqui por uns 2 pontos. Puxar um pouquinho. E passar novamente a agulha por dentro dessa laçadinha que se forma. E você já faz o arremate. Mais uma vez, ó, passa a agulha por uns 2 pontinhos do forro, puxa um pouquinho, até formar essa laçadinha, passa a agulha por dentro da laçada e arremata. Aí depois você pode cortar um pouquinho o fio, ó, e esconde esse arremate aqui por alguns pontinhos para não cortar logo no nozinho. Como você está trabalhando pelo lado avesso, depois quando nós virarmos para o lado direito, não vai aparecer nada. Então, essa bolsa, ela pode ser usada tanto para bolsa de praia, para você levar bastante coisas. Você pode utilizar para bolsa de viagem, porque a bolsa é grande. Você pode utilizar outras cores e utilizar para carregar os pertences do bebê. Então, ela é muito útil para diversas ocasiões. Agora, você vira para o lado direito. Ó. E já está aplicado o seu forro na bolsa.
Agora nós vamos fazer a parte da alça. Para nós fazermos a alça da bolsa, nós vamos fazer ela separada, depois nós vamos aplicar com agulha de tapeçaria na bolsa. Então, você vai pegar fio duplo, marrom, e você vai fazer agora 55 correntinhas. Fazendo a laçadinha inicial e fazendo as 55 correntinhas. Depois que você fizer as 55 correntinhas, você vai pegar a laçadinha, pular 2 correntinhas e na terceira você vai fazer meio ponto alto. E você vai seguir fazendo meio ponto alto em todas as correntinhas da base. Vai ficando dessa forma. Feita a primeira carreira de meio ponto alto, vai ficar dessa forma. Você vai agora subir 2 correntinhas, virar o trabalho e fazer meio ponto alto sobre meio ponto alto. Você vai fazer agora mais 2 carreiras de meio ponto alto. Então, para a alça, são 3 carreiras de meio ponto alto no total. Então, faça essa que nós começamos e mais outra para terminar a alça. Aqui nós já terminamos, então, a nossa alça com as 3 carreiras de meio ponto alto. E ela tem 40 centímetros de comprimento. Você define o comprimento da alça que você deseja, ou como você gosta o comprimento dela. Então, para aumentar, se você desejar aumentar, você inicia com mais correntinhas e automaticamente você terá mais pontos na sua carreira. Então, se você quiser maior, você faz esse aumento. Depois que você terminar a alça, você arremata, corta o fio. Ó, faz o arremate da sua alça. Esconde o fiozinho aqui por alguns pontos. E agora nós vamos fazer a aplicação com agulha de tapeçaria. Também com fio duplo. Todo o trabalho é realizado com fio duplo. Você vai fazer 2 alças. Então, vai fazer mais uma igual a esta, para nós podermos fazer a aplicação. Então, você considera o lado direito dela pela última carreira feita. O fiozinho aqui de baixo você também esconde. Ó. Corta o fio. E você já tem a alça prontinha. Agora, nós vamos fazer a aplicação da alça na nossa bolsa. Então, faça mais uma igual para fazermos a aplicação. Para fazermos a aplicação agora, você vai fazer o seguinte. Observe que uma das alças nós já aplicamos. Como nós fizemos? Nós temos os 3 motivos da frente. Você vai deixar o central, vai pegar os 2 das laterais e vai fazer essa aplicação aqui, ó. Você vai aplicar por dentro com agulha de tapeçaria. Ela vai ficar dessa forma. Então, é o que nós vamos fazer aqui nestes outros. Você aplica pelo lado de dentro da bolsa, pega a sua alça, coloca aqui bem no centro, nesses 2 pontinhos centrais dos motivos, ó. Posiciona dessa forma e faz a aplicação. Para fazer a aplicação, você vai pegar mais ou menos uns 30 centímetros de fio duplo, colocar na sua agulha de tapeçaria, fazer um nozinho aqui na ponta e aplicar começando de dentro para fora. Então, você vai pegar os pontinhos da alça, mais os pontinhos ali do motivo, ó. Então, você começa bem pela beiradinha da alça, saindo também pegando lá alguns pontos do motivo, para o nozinho ficar pro lado de dentro. Volta, pegando no ponto seguinte lá do motivo e no ponto seguinte aqui da alça também. E vai fazendo a aplicação. Ó, praticamente não aparece a parte da aplicação lá pelo lado de fora. E você vai aplicar dessa forma, indo até o final dessa primeira carreira e voltando mais uma vez aqui por cima para fixar bem, ó, até você chegar mais ou menos
uns 3 centímetros de aplicação, ó, aqui da alça, para fixar bem a alça, porque a bolsa ela é grande. Ó, aplicou, saiu lá fora, volta pelo pontinho do lado, pegando aqui na alça também e vai fazendo a aplicação. Ó, sai lá por cima agora. Ó. E vai fazendo desse jeito, aplicando, firmando bem a alça na bolsa. Ó, desse jeito. Esse aqui é o fiozinho do início, depois nós prendemos quando nós chegarmos aqui com a aplicação. Aqui você coloca o fiozinho do início para cima e prende ele quando fazer o próximo pontinho da aplicação. Então, faça essa aplicação até prender mais ou menos uns 3 centímetros da alça na sua bolsa. Depois nós ensinamos você a arrematar e aplicar o outro lado. Depois que você firmar bem a alça, então, ali no motivo, até pegar a carreira marrom, ela vai ficar dessa forma. Então, você firmou bem, agora você arremata. Para arrematar, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar uns 2 pontos aqui da alça, passar por baixo com a agulha, passa por dentro daquela laçadinha que se forma, a sua agulha, e faz o arremate. Mais uma vez, ó. Pega uns 2 pontinhos, passa a agulha por baixo, passa a agulha por dentro daquela laçadinha que se forma e arremata. Antes de cortar o fio, uma sugestão, passe o fio aqui por alguns pontinhos por baixo para esconder este fio do arremate para depois você cortar, só pela parte de dentro para que não apareça. Ó, esconde um pouquinho o fio e depois você corta. Então, já aplicamos uma pontinha da alça, agora você vai aplicar a outra pontinha, ó, cuide para ficar retinho, aqui nesse outro motivo. Terminada a aplicação das alças, a sua bolsa vai ficar dessa forma. Que você vê já como é o formato dela com a aplicação das alças. Então, você pode fazer as alças maiores, é só aumentar o número de correntinhas, se você desejar. Você pode fazer a bolsa maior ou menor. Se quiser maior, é só fazer mais motivos na frente. Se você vai aumentar o motivo na frente, você deve aumentar o motivo atrás também. Se você quiser menor, você pode tirar uma coluna de motivos, deixar só 2 colunas na frente, 2 nas laterais, 2 atrás. Então, essa bolsa, ela possibilita várias modificações, depende do gosto de cada pessoa, na cor, na combinação das cores. Então, você escolhe. Ela pode ser utilizada para praia, para passeio, para carregar roupa de bebê quando você vai viajar. Então, ela tem diversas utilidades. Então, parabéns! Você acabou de aprender mais um modelinho de bolsa em crochê exclusivo.